Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição, quinta-feira meu povo, tem como tema fontes de saneamento. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário de hoje, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo, porque eu tenho certeza que o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens e sobre a lição de Levítico. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema fontes de saneamento. Quando nós olhamos ali para Levítico, capítulo 11 ao capítulo 15, nós vamos ver bastante coisa relacionada ali à saúde, mas eu quero continuar conversando com vocês um pouco sobre Levítico capítulo 11, porque muitas vezes nós olhamos para Levítico capítulo 11 e nós abraçamos somente a ideia de alimentação, mas Levítico 11 não se limita somente a isso. Quando nós olhamos ali no verso 8, no verso 24, no verso 26, no verso 27 e no verso 31, Deus vai ordenar que a nação de Israel não toque em pessoas, coisas ou animais contaminados. E nós até conversamos um pouco sobre isso, porque aquelas pessoas não tinham o conceito de germes, de vírus. Então, eles não tinham esse conceito que eu e você temos hoje. Hoje, você sabemos, se nós tocarmos alguma coisa suja, se tocarmos, por exemplo, num animal morto, nós precisamos nos limpar, lavar a mão, passar o sabonete, enfim. Nós temos esse conceito. Agora, aquelas pessoas não tinham essa ideia dessa limpeza, de como se tirar essas coisas dela. Então eles não tinham esse conceito. Ainda mais porque a nação de Israel passou 400 anos como escravos no Egito. Então eles realmente perderam todo o senso de ser humano do ponto de vista que nós temos nos dias de hoje. Então Deus precisou instruir eles de tudo o que eles precisavam fazer. Quando nós continuamos olhando o capítulo, nós vamos perceber ainda mais essa situação muito clara. Por exemplo, eles foram instruídos a higienizar objetos e pessoas contaminadas, vai estar escrito lá no verso 25, verso 32, verso 35 no verso 40. Então, mais uma vez é reforçada essa ideia que Deus precisou ensinar para eles. Um outro aspecto também que é apresentado ali no Levítico 11 é sobre a lepra. Muitas pessoas vão traduzir, ali a lepra olhando para ranceníase somente. Só que lepra, no contexto bíblico, não era somente isso, e sim qualquer doença de pele que poderia ser passada, transferida de uma pessoa para outra, enfim. Então Deus, ele instrui essas doenças graves de pele, que as pessoas ficam de que forma? Isolada, e também que as pessoas não sofressem, porque, pense comigo, poderia contaminar uma pessoa, poderia contaminar outra. Então, quando você fazia essa separação, colocava de lado, não corria o risco daquela pessoa passar a doença para uma outra pessoa. Então, nós podemos falar assim, mas por que Deus faz isso? Simples, porque o objetivo de Deus era mostrar que a nação de Israel era uma nação diferente, uma nação santa. Se você quiser ver um pouco mais sobre esse aspecto, abra a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, Deus vai convidar a nação de Israel a ser uma nação santa. E o que significa ser santo no contexto bíblico? Ser separada. Então, a nação de Israel era separada das demais nações, das demais povos da terra, para ser realmente diferente, para ser algo diferente dos demais. Então, quando a nação de Israel começou a obedecer a Deus, eles começaram a fazer o quê? A viver mais. Começou a ser diferente, a ser mais inteligente, a ser mais instruído, a ser mais forte. Por quê? Porque eles seguiam as orientações divinas. E aqui nós temos até algumas lições, porque lembre-se, as pessoas não tinham esse conceito, e muitas das coisas que Deus falou para a nação de Israel lá em Levítico 11 foram provadas pela ciência somente lá no século XIX, no século XX. Então Deus estava instruindo a nação de Israel para eles serem realmente diferentes, à frente do seu tempo. Então não era um convencimento, porque pensa do ponto de vista deles. Deus, por que eu não posso tocar no animal morto? Eles não tinham esse conceito. Então aqui fica uma lição espiritual para a gente. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando Deus pedir algo para nós que no nosso conceito, na nossa razão, no nosso entendimento limitado seja algo absurdo. Mas nós precisamos continuar ouvindo Deus. E quando a nação de Israel ouvia Deus, eles se tornaram diferentes, tornaram ali pessoas que viviam muito mais do que os demais, porque eles estavam seguindo as ordens divinas. Mas nós temos um outro aspecto de uma outra lição espiritual que nós podemos olhar. Quando nós vamos ali no verso 36 de Levítico 11, nós vamos ver algo que nós podemos fazer uma implicação para o Evangelho. Se nós olharmos para este verso, nós vamos ver que a única coisa que não pode ser contaminada são as fontes ou as cisternas. Mas por que ele vai fazer essa correlação e como nós podemos fazer essa correlação com o Evangelho? De uma razão simples. Cristo
fala que ele é a fonte da vida eterna. Por isso que as pessoas que iam até Cristo, que estavam olhando ali para o conceito judaico, impuras, elas não contaminavam Jesus, não contaminavam Deus, porque ele é a fonte da vida eterna. Ele é aquele que purifica todas as pessoas. Então, por exemplo, quando a mulher do fluxo foi tocar Cristo, quando a pessoa da lepra foi tocar Cristo, essas pessoas não contaminavam Jesus. Quando Jesus tocou no cadáver para ressuscitar tanto ali a filha de Jairo, quanto o filho da viúva, enfim, perceba que todos esses conceitos, todas essas pessoas aparentemente contaminariam a Cristo, mas como Cristo é a fonte da vida, como Cristo é aquele que nos purifica, ele poderia tocar essas pessoas e não estaria contaminado. E aqui vem a lição espiritual. Eu e você podemos ir a Cristo para nos purificar. Você pode falar assim: Jesus, me purifique. E você vai até Cristo e é purificado. Independente do teu pecado, independente do teu erro, Cristo é o único que pode nos purificar. E aqui nós podemos passar mais um degrauzinho nesse conceito. A partir do momento que eu abro meu coração para Deus, a partir do momento que eu abro meu coração para Cristo, eu tenho Cristo em mim, como nós conversamos ontem. Nós somos um templo do Espírito Santo. Então, com Deus habitando em mim, eu consigo trabalhar para Jesus, independente do meio que eu estou. Porque sim, nós temos a nossa condição pecaminosa. Como Davi vai dizer, em pecado fui concebido. Então, já nós nascemos com essa condição pecaminosa. Só que Cristo nos dá o poder, nos dá a força para vivermos no mundo de pecado, sem cairmos em tentação. Mas aqui eu quero fazer com bastante atenção para você. Preste atenção nisso. Quando eu falo isso, não quero que você entenda que nós conseguimos ser perfeitos, tá? Não existe perfeição no mundo onde vivemos. Eu e você jamais deixaremos de pecar, porque a nossa condição ela é pecaminosa. Mas eu quero explicar para vocês entenderem ainda mais esse conceito. Quando eu digo que Deus nos dá força para não pecar, é porque nós estamos passando pelo processo de santificação. Talvez você não saiba o que é o processo de santificação, então eu vou explicar rapidamente para você. Quando nós olhamos para o processo da salvação, nós temos 3 etapas. A salvação passada, que é conhecido como justificação, a salvação presente, que é conhecido como santificação, e a salvação futura, que é conhecido como glorificação. Salvação passada, justificação, no momento que eu conheço a Cristo, no momento que eu abro meu coração para Deus e eu entendo e aceito Ele como meu Senhor e Salvador pessoal. E aí eu faço o quê? Eu passo pelo batismo, que é uma demonstração pública que eu aceitei Deus como meu Senhor e Salvador pessoal. Então, se você, por exemplo, está aqui me assistindo e você ainda não passou pelo batismo, você recebeu os estudos bíblicos, mas ainda está naquela situação, será que eu aceito, será que eu não vou? Passe pelo batismo. Você precisa passar pelo batismo, porque Jesus vai dizer lá em Marcos 16:16, todo aquele que crer e for batizado será salvo, porque entra nesse processo da justificação, passa pela justificação. E você que ainda não conhece muito bem a Cristo, gostaria de estudar e entender mais sobre Jesus, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, um Google Forms, um formulário rapidinho para você que quer estudar a Bíblia comigo. Então, você vai colocar o seu nome, um e-mail e o seu telefone para que a gente possa conversar e que eu possa explicar para você mais sobre esse Deus maravilhoso, para você entender mais sobre Cristo, tá bom? Continuando, depois da justificação, nós temos a santificação. Eu gosto de deixar mais claro para você o que é a santificação. É como se fosse uma escada. Então, cada vez mais que eu conheço a Cristo, eu subo um degrauzinho. Então, nossa caminhada existem vários degraus. Mas nós precisamos subir um degrau por vez. Então, eu conheço a Cristo. Por exemplo, vamos pegar essa semana. Nossa, entendi Levítico 11. Cara, subi um degrauzinho. Semana que vem nós vamos estudar mais um aspecto, vai subir mais um degrau. E assim, sucessivamente, toda a nossa vida, nós vamos subindo esse degrau. Só que a perfeição ela não é alcançada nesse momento. Porque se fosse possível, eu e você, sermos perfeitos aqui na Terra, Cristo nos dava ter vindo para morrer por nós. Compreende? Então, quando eu olho para isso, eu entendo que cada vez mais que eu subo, cada vez mais que eu me aproximo de Deus, eu vejo como o pecado é ruim, o quão falho eu sou, e cada vez mais eu sinto abominação pelo pecado. E quando eu erro, eu vou desesperadamente a Deus para ser purificado. Então, quando eu falo para vocês que Deus nos dá força para não pecar, é nesse aspecto. Então, Deus habita em mim e me ensina a não cair em tentação. Mas Ele me ensina que quando eu caio em tentação, é simplesmente eu preciso ter um real arrependimento e ir a Ele, e aí sim eu sou purificado.
Entende? Então não confunda processo de santificação com processo de perfeição. Porque, como eu disse, nós não seremos perfeitos até a glorificação, que é a salvação futura. Aí sim, quando Cristo voltar em poder e grande glória, ele acabará com o pecado. E aí, nesse momento, sim, nós seremos perfeitos. Mas até lá, a perfeição não existe para mim e para você. Então, na nossa caminhada do processo de santificação, eu vou conhecendo a Cristo, eu vou crescendo, Deus vai habitando em mim, Deus vai me fortalecendo, Deus vai me guiando, Deus vai me instruindo, eu vou olhando e entendendo, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Então, aqueles pecados conscientes que nós temos, por exemplo, não guardar o sábado, trair, roubar, matar, esses pecados que eu tenho consciência, cara, eu não posso fazer isso. E aí nós vamos começando a aprofundar nesse pecado, que, por exemplo, matar. Eu posso me matar não cuidando da minha saúde. Então, é um degrauzinho que a gente sobe. Perceba como o som de... A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai entendendo. Então, é nesse aspecto que eu vou entendendo, cara, isso aqui é pecado, eu não posso fazer mais isso. E Deus está me dando força para que eu não caia naquele pecado. Mas, se eu cair, eu só preciso ir até Ele, pedir perdão, que Ele me purifica. E na glorificação, quando Ele voltar em poder e grande glória, aí sim. Aí não existe mais pecado, não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Acabou. Os salvos estão salvos e os perdidos estão perdidos. E aí, olhando para isso, entendendo esse conceito, eu posso falar que o meio aonde eu vivo não pode me contaminar. Se Cristo habita em mim, se Ele é fonte da vida eterna, se Ele está dentro de mim, se Ele me purifica, então eu não posso dar a justificativa que mas é porque eu vivo num lugar X, num lugar Y, é porque eu vivo num mundo de pecado, então eu vou continuar pecando. A gente não pode ter esse conceito. Como Cristo veio à Terra, passou por esse mundo de pecados, Ele sabe o que é ser tentado. E aí quando eu vou a Cristo e falo, Pai, você sabe o que é sentir isso? Ele vai falar assim, eu sei. Eu sei o que é passar por essa situação, então meu filho, eu vou te dar força. Eu vou te dar força para você passar por isso. Eu vou derramar o meu poder sobre você para que você consiga enfrentar a situação. É nesse conceito. Então, quando nós estamos no mundo de pecado, nós olhamos para o nosso redor, olhamos para o meio, nós podemos falar assim, Deus, eu tenho essa tendência fraca aqui, pode ser talvez uma procrastinação, talvez ali eu tenha uma tendência de não guardar o sábado, eu tenho uma tendência de fazer furtos, pequenos furtos, e você falar para Deus, você sabe o que é isso, Pai? Você sabe que você foi tentado, me dê força para que eu não caia mais nessa situação. E Deus vai nos dar essa força. Deus vai nos fortalecer para que não seja uma justificativa que nós somos pecadores. Então, consegue compreender como o conceito ele é claro, mas ao mesmo tempo é um conceito complexo. Por isso que nós precisamos cada vez mais caminhar em direção a Deus. Cada vez caminhar mais em direção a Cristo Jesus. Porque somente Ele tem o poder de nos purificar. Somente Ele tem o poder de nos guiar e de nos instruir a não cairmos em tentação. Mas se cairmos, nós temos o advogado, como João vai dizer, que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Obrigado, Pai, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos a nossa condição. E nós entendemos, Pai, que nós somos falhos, miseráveis, pecadores, meu Pai. Mas que o Senhor, habitando em nós, nos dá força para que esse pecado não tome conta do nosso ser e que nós vivamos sendo pecadeiros, caindo sempre em tentação, Pai. Que o Senhor nos dê força, nos guie, nos instrua, meu Pai, trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa mente, Pai, nesse processo de santificação, para que possamos cada vez mais crescer em verdade e em espírito, Pai, para que cada vez mais possamos nos aproximar do Senhor, olhando para a nossa condição e falando, Pai, eu sou falho, miserável, pecador, mas eu confio no Teu poder para me auxiliar, para me dar força, para me purificar, para me guiar nesse caminho, Pai, nesse mundo de pecados, para que nós possamos alcançar a vida eterna, possamos alcançar a Nova Jerusalém, não por méritos nossos, mas pelo Teu próprio mérito, meu Pai. Também, Pai, quero colocar neste momento em oração as pessoas que ainda não tomaram a decisão do batismo, seja porque elas ainda não conheceram ao Senhor, então peço que nessas pessoas, Pai, o Senhor trabalhe no coração delas, para que elas possam aceitar o apelo de entender e estudar um pouco mais a palavra, que ela possa clicar no link, que ela possa colocar os seus dados para que nós possamos estudar um pouco mais sobre Cristo, Pai. E a pessoa que já tomou o estudo, que ela possa aceitar o Senhor e demonstrar publicamente a salvação que ela aceitou através do batismo, meu Pai. Continue trabalhando conosco, trabalhando em nós, para que no momento da glorificação nós possamos estar dentre os salvos, louvando e bendizendo o Teu nome, Pai, para passarmos a eternidade ao Teu lado. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus.
Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe as notificações quando os vídeos são postados aqui no canal. Então você não perde o conteúdo que é produzido. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!